Bom dia, mais um dia aqui para nós estudarmos Provérbios, Provérbios 12, hoje dia 12 de janeiro, e nós estamos aqui para estudar Provérbios. Vamos ouvir essa canção enquanto vocês vão chegando. Bom dia, bom dia, bom dia Alisson. Bom dia, Márcio. Bom dia, Jennifer. Bom dia aqui o povo do TikTok também. Nós vamos estudar Provérbios 12. Nós estamos nessa jornada da sabedoria, de buscar a sabedoria de Deus e discernimento. Nós declaramos, entramos no nosso ano crendo no extraordinário de Deus, e para viver o extraordinário, nós precisamos da sabedoria dele para construir uma vida extraordinária. Nós precisamos dele para construir uma vida extraordinária. Todos esses estudos, até o dia de hoje, de Provérbios, está no meu canal no YouTube também. Você pode ir lá, seguir, ouvir, porque você vai ver todos os capítulos lá. Desde o dia 1º de janeiro, nós começamos essa jornada da sabedoria. E está lá no canal do YouTube todas as ministrações. Nós aprendemos que a sabedoria é uma voz. A sabedoria é uma voz que clama nas praças, nas ruas, nas encruzilhadas, nos momentos mais difíceis da sua vida. Encruzilhada quer dizer momentos de decisões. A sabedoria está lá clamando, chamando a sua atenção, e você precisa dar atenção à sabedoria. E a insensatez também é uma voz que clama. É uma voz que clama, e depende de nós darmos ouvidos, fazer uma escolha. Qual voz que nós vamos ouvir? Se nós vamos dar ouvidos à sabedoria, ou se nós vamos dar ouvido à voz da insensatez. Qual voz você vai ouvir? Bom dia, Ciele. Bom dia, Silene. Bom dia, Cláudia. Quase o meu nome. Bom dia, Marlise. Bom dia. Estamos no TikTok aqui também, gente. Então, vou estar olhando aqui para as duas câmeras. Vamos orar, vamos colocar nossa vida diante de Deus. Nós resolvemos, é uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias, de começar o nosso dia buscando a Deus, buscando a presença dEle, buscando o amor dEle, buscando a sabedoria dEle, buscando o conhecimento dEle. Yane já escreveu: sou muito teimosa, não quero escutar ninguém, mas isso vai mudar. Isso vai mudar, isso é uma decisão sua. Nós estudamos aqui no livro de Provérbios que escutar faz parte da sabedoria. Pessoas que saibam escutar de Deus, escutar pessoas que já passaram por problemas que nós passamos, pessoas que já estão lá na frente. Essas pessoas têm lições de vida para nos ensinar. Nós precisamos inclinar o nosso ouvido, sabe? É uma educação. Muitas vezes nós resistimos a ouvir pessoas, talvez por coisas que você passou, coisas que você sofreu, mas você não é a sua história, você não é a sua dor. E hoje você sabe, Yane, que dar ouvidos a conselhos é sábio. Então, inclina o seu coração, inclina os seus ouvidos. É você que inclina seus ouvidos e seu coração a ouvir e a aprender com as pessoas. Aprender com os erros das pessoas. Porque quando nós lemos Provérbios, nós vimos aqui, foi escrito por Salomão, um homem que começou muito bem, um homem que foi dotado de uma sabedoria divina, mas ele não terminou bem, porque ele abandonou o caminho da sabedoria. Ele abandonou. E nós lemos aqui que a sabedoria, nós precisamos fazer dela. Amém. Glória a Deus. Peço ao Senhor sabedoria.
A sabedoria, nós precisamos abraçar a sabedoria. Nós precisamos ter a sabedoria como nossa amiga íntima, como nossa irmã. Nós lemos aqui nos nossos estudos que Deus, ao construir o mundo, ao construir o Criador, quando Ele criou o universo, Ele usou a sabedoria para criar o universo. Se Deus, o Criador do universo, usou a sabedoria, estava com Ele desde a fundação para criar o universo, quem somos nós para construir a nossa vida sem a sabedoria? Nós precisamos dela. A sabedoria te levará a um lugar de riqueza e de honra. A sabedoria que te faz prosperar. A sabedoria te ajuda a tomar decisões certas, a sofrer menos. Por isso que é importante nós ouvirmos. Chanel, estou ouvindo essa música aqui em espanhol. Te necessito. Senhor, nós necessitamos de Ti. Bom dia, Ivone. Bom dia, Baltazar. Bom dia. Te anelo mais que a meu ser. Eu te anelo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te desejo, Senhor. Nós te desejamos. Talvez você tenha um problema de fazer devocional. Esse é um momento que você pode ter aí essa oportunidade de fazer o seu devocional do dia, lendo aí um capítulo da Bíblia por dia, adorando, colocando um louvor, ouvindo uma palavra. Essa é uma oportunidade de você alinhar sua vida devocional. Doe 1 hora do seu dia para Deus. Foi o que Jesus falou com os discípulos. Nem por 1 hora vocês puderam viajar comigo, vigiar comigo. Nem por 1 hora. Quando Jesus estava ali para ir para a cruz, para enfrentar o pior momento ali da cruz, no Getsêmani, ele chama os discípulos mais íntimos para orar com ele. E esses discípulos, ele diz, nem por 1 hora vocês puderam vigiar comigo. Nem por 1 hora. Era como se Jesus estivesse ali colocando assim, no mínimo 1 hora é um mínimo. Vocês precisam me buscar, vocês precisam vigiar. Quando nós oramos, nós colocamos o nosso espírito em vigilância. E a palavra de Deus diz, vigiai e orai. Não tem como vigiar se você não estiver orando, se você não estiver buscando a Deus. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Emerson. Bom dia, Luciane. Manda esse aviãozinho para mais pessoas. Manda essa live para mais pessoas para que sejam também edificados. Os nossos estudos têm sido uma bênção, têm sido uma experiência com Deus todas as manhãs aqui. E nós vamos prosseguir até o dia 31, estudando um capítulo de Provérbios por dia. Todos os anos praticamente, eu faço isso aí por mais de 15 anos. Eu começo o meu ano na igreja, gosto de passar o meu ano, a virada do ano ali na igreja, consagrando a Deus o meu ano, consagrando a Deus a minha vida, as minhas finanças, a minha família. E começo orando e lendo o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. É o livro que existe ali palavras de sabedoria, instruções de como você deve viver uma vida honesta, viver uma vida em retidão, viver uma vida na presença de Deus. Te ensina ali o que você deve fazer no dia a dia, como você deve ajudar as pessoas. Fala sobre a questão moral, a integridade, finanças, enfim. Provérbios fala ali, tem toda a instrução para a nossa vida. E nós vamos começar a nossa leitura agora. Nós vamos começar a nossa leitura de Provérbios. Amém? Estão prontos? Provérbios 12. Hoje, 12 de janeiro. Acho que eu nem preciso do óculos, não. Mas tá bom. 12 de janeiro. Nós vamos começar agora Provérbios 12, Anne. E os outros provérbios que foram para trás, né, do dia 1 ao dia 11, estão no Instagram. Eu acho que eu não tirei ainda do Instagram, não. E estão no YouTube. Se você entrar no YouTube e colocar lá Gláucia Pimenta, você vai ver todos os estudos lá. Existe uma sequência, Provérbios 1, 2, 3. Você vai ver lá, tá bem legal.
E você pode ali acelerar um pouquinho, colocar no 1,25, 1,50, para que você se atualize aí até o dia de hoje, tá bom? Então entra lá no canal do YouTube, todos os vídeos vão para lá. Eu não vou deixar os vídeos salvos no Instagram, eu preciso tirar eles do Instagram, então vai estar tudo lá no YouTube. Vamos começar Provérbios 12. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Ou seja, como nós conversamos aqui, né? Os tolos não aceitam instrução. Os tolos, o insensato, não gostam de ser corrigido. E a palavra que Provérbios 12:1 está dizendo, só os tolos não gostam de ser corrigido. Por que que é uma tolice você não querer ser corrigido? Imagina você estar num caminho errado, você pegou uma rota errada, você está dirigindo o seu carro, você quer chegar num lugar, você quer chegar num shopping, por exemplo, você está indo para o shopping fazer compras e de repente você entra numa rota errada que está te levando para um outro lugar completamente diferente do seu destino. Você não gostaria de ser avisado? Você não gostaria de ser avisada? Que você está no caminho errado? É por isso que ele chama de tolo, aquele que despreza a disciplina, aquele que não gosta de ser corrigido. Por isso que ele diz que é sábio, que aquele que é sábio, aquele que ama a instrução e a disciplina, ama o conhecimento, ele aceita a correção. Ele está dizendo, é uma tolice, é uma insensatez você não querer ser corrigido. Imagina você estar prestes a cair num precipício. Você não quer que alguém te alerte? Você não quer que alguém te chame? Olha, não pula nesse precipício. Esse lugar que se você cair aí, se você pular, você vai morrer. Se você pular desse precipício, você vai morrer. Se você for por esse caminho, esse é um caminho de morte. É isso que ele está falando. E ele está dizendo, o tolo não aceita a instrução. O tolo não quer ser corrigido. Ele vai e paga o preço. Ele vai e pula. Mesmo sabendo que ele vai se espatifar, ele pula. Ele pula. Ele arrisca a própria vida. Por isso que diz que ele é um tolo. Ele é um tolo. Nós vamos ver nos provérbios anteriores, ele falando disso em relação à prostituição e ao adultério. Que mesmo sendo avisado, a pessoa se entrega, a pessoa pula e o final disso é um caminho de morte, é um caminho de dor, é um caminho de angústia, é um caminho de sofrimento. Bom dia, Daiane, bom dia, maravilhosa, bom dia, mãe, my love. É um caminho de dor e um caminho de sofrimento. Então ele diz, aceite a instrução, porque aceitar a instrução é sábio. Você quer ser uma mulher, um homem sábio? Aceite a correção. Aceite. Ainda que essa correção talvez doa no momento. Talvez essa correção doa no momento. Mas ela vai corrigir a sua rota. Ela vai corrigir a sua vida. A correção, a Bíblia diz que o Senhor disciplina ao filho a quem ama. Porque você é filho, ele te disciplina. A disciplina faz parte da vida dos filhos de Deus. Não existe filho sem disciplina. Filhos sem disciplina estão nas cadeias. Filhos que não ouviram instrução estão nas cadeias. Estão nas cadeias, nas prisões. E eu e você não queremos ser esse filho. Disciplina e repreensão faz parte dos filhos de Deus. O Senhor Deus abençoa os bons, mas ele condena os que planejam o mal. Uau! O Senhor odeia, ele odeia aqueles que planejam o mal. Aqueles que estão planejando o mal contra o seu próximo. Ele odeia. Um dos sinais de maturidade, dos sinais que você é uma pessoa madura na fé, é que você aceita a correção.
é que você aceita a disciplina. Aceitar a disciplina, aceitar ser corrigido por Deus, aceitar ser repreendido, é um sinal de maturidade na fé cristã. Maturidade. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Alguém pode escrever para mim aqui no comentário Provérbios 12, só para eu fixar o comentário? O Senhor odeia os bons. O Senhor abençoa. O homem bom obtém o favor de Deus. Na outra tradução, de abençoar. A palavra para abençoar é exatamente favor. Você será favorecido por Deus. Obrigada, Dei. O Senhor abençoa os bons e condena os que planejam mal. Ele condena, ele odeia aqueles que planejam mal. Pessoas que estão planejando mal contra o outro, ele odeia. E os bons alcançam o favor de Deus. Quem pratica maldade não tem segurança. Mas quem é honesto não será abalado. O honesto não será abalado. Ele vai sentir o vento da tempestade, o vento das lutas, mas ele vai permanecer firme. Porque a honestidade é como uma estaca. A honestidade te fará ficar firme. Firme em quê? Firme nas promessas, firme em Deus, firme na palavra dele. Mas aquele que pratica o mal, ele não tem segurança. Aquele que pratica o mal, ele está sempre inseguro. Por quê? Porque ele sabe o que ele está planejando. Ele sabe que ele planeja o mal. Então, no momento das lutas, ele sente insegurança. Porque ele conhece a própria nudez dele. Ele conhece o coração dele. No verso 4 diz que a esposa, a boa esposa, ela é o orgulho do marido. Mas a esposa que traz vergonha ao marido, ela é como um câncer nos ossos dele. Que palavra forte. A mulher virtuosa, a mulher que anda em excelência, ela é digna de honra, ela é a coroa do marido dela. Mas aquela que traz vergonha, aquela que é insensata, ela é como câncer nos seus ossos. Existe uma outra versão que diz que aquela mulher sábia, ela renova o esposo dela, ela traz renovo para a casa dela, ela traz alívio. Essa é uma qualidade da mulher sábia. Ela tem uma boa palavra nos momentos difíceis, ela promove descanso. Nós, como mulheres, Deus nos deu o dom de criar, por isso nós temos o nosso ventre, nós damos vida. Nós geramos vida onde nós formos, nós geramos vida na nossa casa, no nosso ambiente. E ele está dizendo aqui, você é a coroa do seu marido. Se você for uma mulher sensata, se você for uma mulher sábia, se você for uma mulher que edifica, se você for uma mulher que usar bem do dom que Deus te deu, não para persuadir, não para manipular, mas para edificar a sua casa, gerando vida, gerando um ambiente de paz. A palavra diz que ela traz descanso, que ela traz renovo para o seu esposo. Você tem uma capacidade de Deus. Se Deus está dizendo que você traz renovo, é porque Ele já capacitou você para trazer esse renovo para o seu esposo, para a sua família. Quem é honesto, trata todos com sinceridade. Mas quem é mau vive enganando os outros. Provérbios, ele sempre começa, nos versos, ele faz sempre um paralelo entre um e o outro. O honesto vive assim. E o homem mau vive assim. Ele está dizendo como é o viver, como é o andar de uma pessoa honesta, como é o andar de uma pessoa ruim. Salomão estava dizendo, na minha vida, ele escreveu aqui sobre o que ele observou na vida dele. Eu vi que aquele que é honesto trata
todos, não é um, é todos. É todas as pessoas com sinceridade. Todas as pessoas que passam pela sua vida e pela minha vida conhecerão a sinceridade que há em mim. Mas aquele que é mau, ele vive enganando os outros. Ou seja, é um estilo de vida. Ter uma vida com propósito. Ter uma vida consistente. Ter uma vida onde os seus pensamentos, onde as suas ações, elas são justas. Isso é um estilo de vida. É um estilo de vida, assim como o homem bom, o homem justo, ele tem um estilo de vida, ele é sincero, ele é leal, ele fala a verdade. Aqui está dizendo, e o homem mau, ele vive fazendo maldade contra os outros. Ele vive planejando mal, ele mente, ele arma armadilhas para os outros. É um estilo de vida. No verso 6 diz assim, as palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salva os que estão em perigo. Uau! O que tem saído da sua boca? Quais as palavras que têm saído dos seus lábios? Aqui diz que o manevolente é aquele que está sempre praticando o mal. Ele está sempre esperando por inocentes para lançar o veneno dele, para lançar palavras de maldição. Mas as palavras que saem daquele que é correto, daquele que medita. Querido, se você medita na palavra de Deus, se você medita nessa palavra dia e noite, se você é uma pessoa que está procurando corrigir a sua rota, você precisa mudar o seu jeito de falar. Porque as suas palavras, elas salvam ou elas resgatam. Elas salvam ou elas matam. Elas curam ou elas adoecem. Adoecem você e adoecem as pessoas ao seu redor. As palavras corretas salvam aquele que está em perigo. As palavras têm o poder de resgatar aquele que está em perigo. Como que eu coloco isso em prática? Sendo o seu profeta, sendo o seu próprio profeta, usando a palavra em seu favor. Lembra que Deus, ele criou tudo pela palavra. Se você está vendo tudo um caos, se você está vivendo um caos na sua vida, no seu casamento, abra sua boca, seja um justo, seja um homem, uma mulher que resgata pela palavra. É possível sim, você resgatar vidas pela palavra, no secreto, no mundo espiritual, porque nós somos seres espirituais. Quando Deus questionou Ezequiel sobre o vale ali dos ossos secos, ele olhava, ele não via nada, apenas um vale de ossos secos. E Deus diz, poderá esses ossos voltar a viver, filho meu? Profetiza, filho do homem, profetiza sobre o seu vale de ossos secos. Deixa sua boca ser usada para resgate. Talvez você tenha um filho nas drogas, talvez você tenha um filho que está em rebelião, que está afastado do Senhor. Pare de profetizar palavras de maldição, pare de dizer palavras de morte. Comece a chamar esse filho no mundo espiritual. Talvez você tenha um marido que está fora de casa, que está em pecado, que está em adultério. Pare de falar desse problema. Pare de profetizar mais desgraça. Pare. As coisas estão acontecendo muito rápido. Nós não precisamos ser profeta do caos. Nós não precisamos ser profeta do diabo. Nós precisamos abrir a nossa boca para profetizar a vida e chamar esses mortos, esses vales dos ossos secos, chamar essas pessoas à vida e começar a declarar aquilo que você quer ver, declarar aquilo que você quer que mude. Fale mais da solução e menos do problema. Abra sua boca para falar e profetizar vida. Fale daquilo que você quer ver, não do que você está vendo agora. Fale, eu quero um homem restaurado, eu quero um casamento restaurado. Eu chamo essa pessoa das trevas para a luz. Eu chamo esse filho para perto do Senhor. Chama eles pelo nome. Lembra, nós somos espirituais. E os anjos de Deus, eles encarregam de levar a nossa oração até aquela pessoa, de mover no coração daquela pessoa.
É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Não temos. Isso é manipulação. Nós só temos o poder de orar e entregar aquela pessoa e profetizar e mudar através das palavras. Na nossa boca pode ser uma fonte de bênção para resgatar vidas, porque na nossa boca, nas nossas palavras estão a bênção e a maldição. Escolhe o que você vai profetizar. Escolhe aquilo que você quer ver para o seu futuro. Agora é hora, você começou um ano, 2023 já passou, 2022 já se foi, já passou. O que passou, passou. Esquece o passado e reconstrua um futuro diferente. Talvez você viveu até hoje sendo resultado de palavras que você ouviu. Talvez você ouviu que você não ia dar nada, que você não prestava, que você é uma pessoa preguiçosa, que nada que você fazia dava certo. Talvez isso você ouviu sua vida toda e você acreditou nessas mentiras, porque as palavras têm um poder, exerce poder sobre nós. Por isso que Deus diz que nós vamos dar conta de toda palavra frívola, de toda palavra torpe, de toda palavra que sair da nossa boca. Nós vamos dar conta dela. Nós vamos dar conta de toda palavra. Deus não pega leve. Não pega leve. Palavras têm peso. Palavras têm peso. Existem pessoas que estão presas pelas palavras que você ouviu. E eu declaro uma liberação de Deus nessa manhã na sua vida. Uma liberação dos céus. E eu chamo você à vida. E agora que toda palavra de maldição que foi liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu destino, seja recolhido no mundo espiritual pelos anjos de Deus, sejam apagadas pelo sangue de Jesus. Toda palavra de maldição que foi dita contra a sua vida, eu declaro essas palavras agora canceladas no mundo espiritual, em nome de Jesus, e elas sejam trocadas por palavras de vida, por palavras de bênção. Você vai dar certo, a sua vida vai ser transformada, você é uma pessoa de Deus, você nasceu para dar certo, você é a imagem e semelhança do Criador, você é criativa, você tem o poder do Espírito Santo dentro de você, capaz de todas as coisas. Em Cristo você pode todas as coisas. Em Cristo você é forte, você supera, você perdoa, você ama. Você ama. Talvez você é uma pessoa má porque foi isso que profetizaram sobre a sua vida, mas eu quero te dizer que você não é essa pessoa e nem a sua dor. Você é a imagem e semelhança do Criador. E se você é a imagem e semelhança do Criador, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que ama, você é uma pessoa que perdoa. Porque esse é o nosso Deus. Ele é bom e nós somos imagem e semelhança dele. Toda palavra de maldição contra a sua vida seja cancelada em nome de Jesus. E seja substituído pelas palavras de bênção. Pelas palavras de bênção. Por palavras que te fazem crescer. Que te fazem sentir amada. Essa é sua essência. Deus chamou antes da fundação do mundo. Deus não projetou você para o fracasso. Deus projetou você para viver uma vida vitoriosa. Vitoriosa nele. Deus não te projetou para o fracasso. Nada que Deus fez é para fracasso. Tudo que ele criou é para o sucesso. É para você mostrar, resplandecer a imagem e semelhança dele. E a imagem e semelhança dele não é uma imagem de um fracassado, não é uma imagem de quem foi destruído. A imagem e semelhança dele é uma imagem de quem governa, é uma imagem de quem, sabe, é o Todo-Poderoso. E você pode, nele você pode. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. E é isso que Deus fala sobre você. É isso que Deus fala sobre a sua vida. É isso que Deus tem escrito sobre você. E você precisa crer nisso.
Você precisa descartar essas palavras malditas que você ouviu, que foram palavras negativas, e não aceitar mais ser guiado por essas palavras de maldição. E agora eu libero palavras de resgate, porque palavras resgatam as pessoas, levantam as pessoas, até mesmo quando Deus disciplina, até mesmo quando Deus nos repreende, é para nos levantar e não para nos destruir. Amém? Meu bem, estou indo para tentar arrumar o caminhão. Love you. Love you, baby. Até meu amor entrou na live hoje aqui. Uau, gente. É isso. É sobre ser transformado. Nós não estamos aqui nessa manhã apenas para ler a palavra e fazer o check-in. Não, nós estamos aqui porque nós queremos que essa palavra transforme de verdade a nossa vida. Isso aqui não é um tempo perdido, isso aqui é um tempo que nós estamos investindo na nossa construção espiritual, na nossa construção emocional e na nossa construção na nossa vida física, porque a palavra ela é saúde para nossa mente, ela é saúde para nossa alma, ela é saúde para o nosso corpo. Existem pessoas adoecidas fisicamente, porque estavam debaixo de uma palavra de maldição, porque estavam debaixo de uma meditação negativa sobre eles mesmos. Você medita palavras negativas que foi lançado sobre você e você vive isso, porque você começa a meditar nessas palavras que você ouviu, essas palavras negativas, e você começa a sentir tudo aquilo negativo, tudo aquilo que você ouviu na sua mente, de repente está ali, desce para o seu coração, para os seus sentimentos, e de repente está no seu corpo manifestando todo tipo de enfermidade. Mas agora nós estamos aqui para passar por essa limpeza, já no início do ano, sermos lavados por essa palavra. Sermos lavados, a palavra ela tem um poder, ela é como uma água que lava você, do alto da cabeça até a planta dos pés. A palavra é essa água que nos lava, que lava o seu interior, que lava a sua mente, que lava o seu emocional, o seu coração. Essa é a palavra que nos salva, que nos resgata. Meditar na palavra, isso mesmo, Dei. Glória a Deus, gente. Uau, um versículo gerou tantos insights aqui, né? Ao ler que como as palavras influenciam nossa vida, como as palavras, nós estamos no verso 6, como as palavras dos maus são uma armadilha mortal. É uma armadilha mortal, mas as palavras corretas salvam que estão em perigo. Uau, é muito forte essa palavra. E quando a gente pensa nas palavras dos maus como uma armadilha, muitas vezes nós não pensamos aqui nas pessoas que nós amamos e que nos falou uma palavra que foi uma armadilha mortal. Foi uma armadilha mortal. Nós não pensamos, porque nós não queremos encaixar essas pessoas que nós amamos como uma pessoa má. Mas acontece que essa palavra aqui, ela é da perspectiva de Deus. E todas as vezes que eu e você liberamos uma palavra má, que se torna uma armadilha para quem ouve, eu sou aos olhos dele má. Entendem a profundidade disso? Todas as vezes, talvez uma mãe, um pai, lançou uma palavra má, a pessoa é visto como mal, porque se ele lançou uma palavra má, que se tornou uma armadilha, e você caiu nessa armadilha, mas hoje você está aqui, ouvindo essa palavra, e tendo a chance de se deixar ser resgatado pela palavra de Deus. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Uau! Verso 7. Verso 7. A casa
daquele que é consistente na justiça, daquele que tem uma vida consistente e firme na palavra, estará seguro. Olha o que ele observou nesse verso 7, que os maus, eles nem vão deixar descendentes, mas a família, a sua família, a família do homem que anda correto, ele permanecerá. Ele terá descendentes. A bênção de Deus alcançará a sua descendência. Por isso que ele diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. As bênçãos de Deus alcançará a nossa descendência. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem um coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Olha a instrução dele. É muito melhor ser uma pessoa que trabalha do que ficar se gabando quando na verdade você não tem nada. É aquele que passa por rico, mas ele não tem nem o que comer. Ele está dizendo no verso 9, aquele que vive uma vida de pretend, aquele que vive uma vida falsa, aquele que passa uma imagem que não é verdade, aquele que está simplesmente, isso também é um engano, mas a pessoa não tem nem pão para comer, e se passando aí, se bancando, se gabando. Já ouviram pessoas que gostam de se gabar, que estão o tempo todo se gabando deles mesmos, mas na verdade eles não têm nenhum pão para comer. Isso não é sábio. No verso 10 diz que os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. A pessoa boa, ela cuida bem até dos animais, ela se importa até com os animais. Existe uma frase que diz aqui: se você quer conhecer uma pessoa, observe como ela trata os animais e os garçons. Observe como essa pessoa trata aqueles que a servem. Observe o comportamento dessa pessoa quando vai num restaurante e a forma como ela trata os garçons. E aqui está dizendo como trata os animais. São sinais que nós precisamos observar. Deus não deixa nada escrito à toa. Quer conhecer uma pessoa? Observe o comportamento dessa pessoa. Quando ela vai num restaurante, a forma como ela trata aquele que está servindo. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. No 11. Mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Aquele que gasta o tempo com coisas que não têm importância, ele não está usando o bom senso. Pare de perder seu tempo. Tempo é algo precioso que Deus te deu, não para ser desperdiçado. O tempo é algo que Deus te deu para que você use o seu tempo com sabedoria. O tempo é um presente de Deus para mim e para você. Ele diz para nós contarmos os nossos dias. Para nós contarmos, você precisa contar o seu dia para que você seja sábio. Você precisa contar as suas horas. Você precisa ser um bom administrador do seu tempo. É sábio. Ele diz que aquele que fica gastando tempo com coisa que não tem nenhuma importância, com coisas que não te traz nenhum crescimento, com coisas que não te traz nenhum resultado, essa pessoa não tem juízo. Você está desperdiçando o seu tempo. E desperdiçar o seu tempo é desperdiçar a vida. Ele está dizendo aquele que fica olhando coisas sem importância, perdendo tempo com coisas sem importância, está jogando sua vida fora. Você está sem juízo. Ele disse, isso é uma insensatez. Você precisa administrar bem o seu tempo. Existe algo que nós precisamos administrar bem, é o nosso tempo. Não é apenas as nossas finanças, mas o nosso tempo. Nós precisamos administrar o nosso tempo, porque o nosso tempo é a nossa vida. É a nossa vida.
Nós temos o hoje. Você precisa administrar o seu dia hoje. O que você vai fazer de manhã, o que você vai fazer à tarde, o que você vai ler, em que você vai meditar, o que você vai assistir, quais músicas você vai ouvir. Isso é administrar o seu tempo. Isso é remir o seu tempo. E Deus vai te abençoar, porque você está administrando o seu tempo. Administrar o seu tempo é administrar a sua vida. Muitas pessoas passam a sua vida com coisas banais, gastando o seu tempo com coisas banais. E chega lá na idade avançada, eles olham para trás, eles vão chorar porque eles não fizeram nada com o tempo que Deus deu para eles. Eles não fizeram nada, eles não foram sábios, eles não remiram o tempo. Eles vão passar talvez até necessidade, porque eles perderam muito tempo com coisas que não levaram a lugar nenhum, que não promoveram nenhum crescimento. Por isso que ele diz que aquele que cultiva a sua terra, cultivar a terra é aquele que está cuidando da sua vida. Você está cuidando da sua vida? Você está cuidando da sua vida? A terra fala também na Bíblia do seu coração. Terra também fala do coração. Ele fala que o semeador saiu a semear e a caiu ali nas terras. Ele fala da terra árida, ele fala da terra seca, ele fala da terra boa. Terra tem a ver com seu coração também. Você está cuidando do seu coração para que você, do seu interior, flua rios de água viva? Você está cuidando da sua vida para que você tenha fartura, para que você prospere, para que você seja uma pessoa próspera? Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o bem. Como nós falamos antes, isso é um estilo de vida. Os maus, eles têm inveja até um do outro e eles querem viver com a sua maldade. Aqui está dizendo, eles querem, eles decidiram, foi uma decisão. Tudo na nossa vida vai passar por uma decisão. Se eu decidir ser uma pessoa boa, é a minha decisão. Se eu decidir ser uma pessoa perversa, uma pessoa má, também é uma decisão minha. Se a sua vida está dando errado, a decisão foi sua, a culpa é sua. Se a sua vida está dando certo, a culpa é sua também. A culpa é sua, é uma decisão sua. Se a sua vida está dando errado, é sua responsabilidade. Se a sua vida está dando certo, também é sua responsabilidade. Nós precisamos entender isso. Existe um livro do poder do autorresponsabilidade, inclusive ele está no áudio, até no YouTube, vocês podem ouvir, do Paulo Vieira. Uau, é maravilhoso esse livro, é o poder da autorresponsabilidade, e é isso que Provérbios aqui está dizendo. O homem perverso, ele decidiu, os perversos querem. Querer passou por uma decisão. Querer passou por uma decisão. Eu quero, eu vou fazer. Eu quero, eu decidi. O poder da autorresponsabilidade, Fernanda. O nome do livro, de Paulo Vieira. Esse livro é tremendo. Se vocês lerem esse livro ou colocarem aí no áudio que está no YouTube, vocês terão sua vida transformada. É sobre isso. O que você está colocando dentro de você? Talvez você está chegando num lugar errado, num lugar que você não queria estar, por causa de decisões que você tomou anteriormente, te levou ao lugar que você está hoje. Eu estou no lugar que eu estou hoje por causa de decisão que eu tomei lá atrás. É como eu disse já aqui na live, 2025, 2026 começou hoje. 2024 é o resultado daquilo que eu plantei em 2023, daquilo que eu plantei nos anos passados. Porque 2024 é o resultado daquilo que eu plantei. A colheita desse ano é o que eu plantei lá atrás.
Então, se você quer colher algo diferente em 2025, em 2026, você precisa começar a plantar hoje, você precisa mudar hoje. É um estilo de vida. É um estilo de vida. É uma decisão. Quando eu tomei a decisão de estudar, quando eu tomei a decisão de não deixar a minha dor me matar, quando eu tomei a decisão de me levantar daquele lugar, eu fui buscar conhecimento. Eu sabia que eu não ia dar conta da dor que eu estava vivendo. Eu sabia que se eu não levantasse daquele lugar, eu ia entrar numa depressão profunda. E eu já estava orando, jejuando, mas de repente eu me vi diante de um muro que eu não passava, eu não conseguia passar por mim mesmo. Eu fui buscar ajuda, eu fui fazer terapia. Eu fui fazer terapia e fazendo terapia eu encontrei a psicanálise, eu fui estudar. Porque todo sofrimento da mente, todo sofrimento no seu emocional é por falta muitas vezes de informação. Falta de informação. Porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece, o meu povo sofre, o meu povo está em sofrimento. Você está em sofrimento por falta de conhecimento. O conhecimento te liberta. Talvez tudo que você precisa é que um conhecimento, algo de saber, de sabedoria, uma palavra, um conhecimento chegue nesse lugar escuro que você está. Neste lugar escuro, você precisa de conhecimento. Conhecimento é luz na sua escuridão. Conhecimento é luz que te tira deste lugar que você está. E eu tenho certeza, se eu não estivesse mergulhado, procurado ajuda, tomado uma decisão lá atrás de buscar conhecimento, porque eu não conseguia, eu havia atingido o limite, havia um teto sobre a minha cabeça, um muro diante de mim que eu não conseguia passar. E o conhecimento me libertou daquele lugar. Porque a própria palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade em tudo, a verdade de quem Jesus é, a verdade sobre você, a verdade sobre as pessoas, sobre a situação que você vive, a verdade sobre você. Muitas vezes você está acreditando em mentira, que você nunca ia dar em nada, e você ficou cativo dessa mentira. Só que quando você conhece a verdade, alguém vem e diz para você: você é boa. Você é uma pessoa que nasceu para dar certo. Isso vai de encontro ao seu cérebro. Isso começa a fazer um novo caminho neural dentro de você. Um novo caminho dentro do seu emocional. Isso é muito profundo. Por isso que nós somos responsáveis. Não aceite ficar na mesmice. Não aceite, não desperdice o seu tempo, sua vida. Sua vida é preciosa e foi pago um alto preço por ela. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Não foi agora. Deus te escolheu lá antes da fundação do mundo. Você não caiu aqui na terra como um meteoro e Deus nem sabe que você existe. Ele sabe muito bem quem é você. Ele sabe quantos cabelos, quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele conhece tudo sobre você. Você não é um acidente. Você não é um acidente. O que acontece com você não passa despercebido por Deus. Até uma traição que você sofreu. Até quando traíram você, que você pensa: meu Deus, como isso foi acontecer? Eu não sabia disso. Traíram você, te apunhalaram pelas costas. Nem isso pegou Deus de surpresa. Pode ter pegado você de surpresa, mas Deus não. Deus não. Ele sabe tudo, os olhos dele estão sobre toda a terra. Sobre toda a terra. E ele vê tudo. Ele vê tudo, todas as coisas. Nada passa despercebido diante dos olhos dele. Eu sei que essa palavra é para alguém que está aqui nessa live. Essa palavra é para você. Específico. É para você. Essa palavra falou já comigo muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Deus me disse: filha, você acha que eu não vi? Você acha que eu não vi? Pegou você de surpresa, mas não a mim. Não a mim. Nada pega Deus de surpresa.
Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Aquilo que o mal fala, isso será uma armadilha para ele. As pessoas que pensam que estão armando armadilha para outros, eles próprios vão cair na palavra deles. Eles próprios, já viram pessoas que mentem muito? Pessoas que mentem muito, uma hora eles vão ser descobertos. Só que os perversos, muitas vezes os maus, eles pensam que eles nunca vão ser descobertos. Mas a palavra aqui está dizendo, ó, Salomão viu, eu observei na minha vida que os maus, que os perversos, eles vão cair na própria armadilha deles. Uau! Eles vão ser apanhados na própria armadilha deles. Eles vão ser enganados pela própria palavra que saiu da boca deles. Então, queridos, não precisa preocupar, não preocupa. Não precisa preocupar com aquele que está enganando. Cuida de você, cuida da sua alma, cuida do seu coração, cuida da sua mente. Porque a pessoa que está pensando que está enganando os outros, as pessoas que pensam que estão enganando os outros, eles serão pegos pela própria armadilha deles. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Cuide de você, cuide da sua vida. Nós falamos aqui sobre o poder da autorresponsabilidade. Nós falamos aqui sobre você tomar a decisão de buscar conhecimento, de buscar sabedoria. Por quê? Porque os maus, aqueles que são maus, aqueles que estão enganando, eles mesmo vão ser pegos pela própria palavra deles. Eles serão descobertos. Eles pensam que nunca serão descobertos. Eles pensam que eles vão continuar enganando até quando? Até quando? Uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara cai. Uma hora as coisas vêm à tona. Vem à tona. Então cuida de você. Bom dia, Monize. Senti sua falta aqui no início. Que bom que você chegou e deu tempo. Então não preocupe. Bom dia, Vanilda, Maga. Bom dia a todos vocês que estão aqui. Nós estamos em Provérbios 12. Então não preocupe, cuida de você. Cuida de você, porque de qualquer jeito você nunca vai conseguir mudar a vida do outro. Você muda a sua. E quem sabe porque você mudou a sua, quem sabe porque você agora é um modelo, quem sabe agora você é uma inspiração. E porque você mudou, o outro muda. Quem sabe você pode ser essa inspiração para aquele que é ímpio, para aquele que é o mal, para aquele que é insensato. Quem sabe você pode ser essa inspiração para essa pessoa também mudar. Você só pode inspirar, mas não manipular. Você só pode ser uma inspiração, mas nunca uma manipulação. Entendem isso? Uau, forte. Você só pode inspirar, mas nunca manipular. Eles vão cair nas próprias mentiras. Muitas vezes as pessoas mentem tanto, queridos, que eles agora acreditam na própria mentira deles, de tanto que eles mentiram na vida. De tanto que eles mentiram. Mas aqui está dizendo, uma hora eles vão ser pegos, uma hora eles vão ser descobertos. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que você fizer. Tudo aquilo que você fizer, você vai receber de volta. Tudo aquilo que você fizer de bom, você será recompensado. Você será recompensado pelo que você disser. A recompensa vem até por aquilo que você fala. Como nós dissemos aqui anteriormente, palavras, eles geram vida ou elas geram morte. Ou seja, toda palavra, tudo aquilo que você disser, você vai ser recompensado nessa vida e por Deus. Porque Ele disse que nós vamos dar conta de toda palavra que saiu da nossa boca. Então existe uma recompensa por aquilo que você fala. No verso 14. O homem será satisfeito e ele comerá. Existe uma outra tradução que diz que ele será satisfeito e ele comerá dos frutos das suas palavras. Palavras é fruto. Palavra é comida. Comece a ver palavras daqui para frente como uma comida. Quando você falar algo, quando você disser algo, você pensa, eu posso comer isso que eu falei? O que eu acabei de falar, isso aqui, eu posso comer?
Uau, gente, que profundo isso. Tem insights que tem vindo para mim assim no momento que eu estou fazendo a live. E eu acho isso fantástico. Porque o Senhor está aqui ministrando em nosso coração. Eu nunca mais vou olhar palavras do mesmo jeito. Eu vou pensar 10 vezes antes de eu abrir a minha boca. Porque Ele está dizendo que o que eu falo, as palavras que saem da minha boca é como um fruto. Palavras é um fruto. Então eu tenho que pensar, será que eu quero comer isso que eu falei? Será que isso é um bom fruto? Será que eu posso comer dessa palavra que saiu da minha boca? Será que eu posso comer? E aquilo que eu fizer eu vou receber de volta. Muitas vezes você faz algo para alguém e você não recebe nenhum muito obrigado. Mas Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus é o Deus da recompensa. Ele é o seu galardoador. Ele que cuida de você. Muitas vezes você não vai receber especificamente de volta da mesma pessoa com quem você fez algo bom, mas você vai receber de outras pessoas. Porque é assim a vida. Às vezes eu faço algo de bom aqui para alguém, amanhã outra pessoa faz algo bom para mim lá. E isso que Ele está dizendo, o que eu faço de bom, eu receberei de volta. A vida é um retorno. O que você plantar, você vai colher. A colheita é universal. É universal. O que você planta, você vai colher exatamente. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Uau, deixa eu ler aqui na outra versão. A maneira do arrogante, a maneira como o arrogante vive, como o tolo vive, como o insensato vive, é que ele rejeita a sabedoria. E ele é justo aos próprios olhos dele. Ele pensa que ele sabe de tudo. Ele é o sabidão, ele não aceita conselho de ninguém. Mas o prudente e o sábio, ele ouve o conselho. O arrogante, ele é rápido para ficar com raiva. Ele é rápido para se irar. Ele não tem domínio próprio, ele não tem bom senso. Mas o prudente ignora o insulto. O prudente ignora o insulto. Aquele que é prudente consegue não pegar o insulto para si. Aquele que é prudente não faz conta do insulto. Existe uma glória em ignorar as ofensas. Mas o tolo, quando ele é ofendido, todo mundo sabe, porque ele é rápido, ele se ira rapidamente, ele faz um escarcéu, ele faz um barraco e todo mundo reconhece que ele está irado. O Senhor chama isso de tolice. De tolice. Sabe aquela pessoa que fala, eu não levo desaforo para casa, é o raivosinho, é o nervosinho, é o irado, pessoas carrancudas, pessoas que andam sempre irado. Ele está dizendo, todo mundo sabe que essa pessoa está irado. Você reconhece o irado de longe e ele não tem domínio próprio, ele não sabe dominar a si próprio. A Bíblia fala, um outro provérbio aqui diz que o homem que não tem domínio próprio, ele é como uma cidade sem muros, ele não tem proteção. Todo mundo sabe que ele está irado. Uau! Qual pessoa você quer ser? Qual pessoa que você quer ser? O sábio, o sensato? Ou aquele que não tem bom senso? Ter domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Eu e você precisamos exercer. É um exercício de domínio próprio. É calar muitas vezes diante de uma discussão. É silenciar, isso é sabedoria. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio, elas curam. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre.
Nós já vimos aqui, estudamos aqui, Deus ministrou em nosso coração as palavras do falador. Pessoas que falam demais, elas ferem. Elas ferem. Você corre o risco. Se você está falando demais, cuidado, segure sua língua. Segure, pense antes de falar. Pense se você pode comer do que você está falando. Pense se você está curando ou se você está ferindo. Porque as palavras do sábio, ela traz cura. Quem é você nesse verso? Quem é você? Porque aqui está dizendo um paralelo. Quem fala demais, ela fere. Aquele que fala palavras duras são como uma espada que corta o coração. Mas as palavras do sábio, ela traz cura. Seja essa pessoa que use palavras para trazer cura. Cura. A mentira tem vida curta. As mentiras serão descobertas, mas a verdade vive para sempre. A verdade permanecerá. A verdade, ela vai aparecer. É só uma questão de tempo. Pessoas falaram mal de você. Pessoas caluniaram você. Isso vai vir à tona. Porque a verdade, nada podemos contra a verdade. A verdade, ela vai aparecer. É só uma questão de tempo. Aqueles que planejam mal acabarão mal. Porém, os que trabalham para o bem dos outros. Você está trabalhando para o bem dos outros. Você está trabalhando para o bem da sua casa, para o bem da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Dos seus filhos. A mulher de bem, a mulher sábia, faz o bem à sua casa, ao seu marido, todos os dias da vida dela. Você é essa pessoa que está trabalhando para o bem, trabalhando para construir. Nos conselhos, a paz e a alegria. Aqueles que estão planejando mal, o que eles vão colher? Eles vão acabar mal. Porque é isso que eles estão plantando. Por isso que não desista de fazer o bem. Não desista. Não desista de fazer o bem, porque ao seu tempo você colherá. Ao seu tempo você colherá o que você está plantando. Nada de ruim acontece com os homens honestos, verso 21. Porém, os maus só encontram dificuldades. Os maus só encontram dificuldades. Pessoas que estão todo dia em dificuldade, você precisa repensar a sua vida. Você precisa uma construção todos os dias. Exatamente, Jennifer. Você precisa repensar. Nada de ruim acontece com os homens honestos. Porém, os maus só encontram dificuldades. Salomão observou isso. Sabe, ele observou, os maus vão encontrar dificuldades. Pessoas que vivem sempre na dificuldade. Deserto é um lugar que todos nós vamos passar, mas ele não é moradia. Não é um lugar para você ficar, é para você passar por ele. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ele ama o que diz as verdades. E aquele que diz a verdade, o Senhor ama, ele se deleita. Ele se deleita naqueles que falam a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. A pessoa prudente, ela não precisa ficar falando que ela é prudente. Ela não precisa, esconde a sua própria sabedoria. Ela não precisa ficar se gabando de si mesma. Mas os tolos, de tanto que eles falam, eles anunciam. Todo mundo nota que essa pessoa é tolo. O sábio, ele sabe falar na hora certa. Mas o coração do tolo, ele está sempre proclamando a sua tolice. É isso que ele está dizendo. O sábio, ele sabe quando falar. Ele não fica se gabando, ele não fica batendo no peito, falando dele mesmo. Eu sou uma pessoa sábia, eu sou uma pessoa prudente, eu sou uma pessoa que tem bom senso. Você não precisa falar que você é prudente. Você não precisa falar que você é sábio. As pessoas vão ver, não precisa. Não precisa. O seu modelo, o seu exemplo, fala por você. E é isso que ele está dizendo. Mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O tolo toda hora ele está se gabando. Ele se acha. Ele se acha. Em outras palavras é isso. Ele se acha. E ele é reconhecido pela ignorância dele, por muito que ele fala. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Exatamente. Você se tornará escravo se você não levantar dessa cama, se você não procurar
sabedoria, conhecimento. Se você aí procrastinar, você acaba se tornando escravo de você mesmo, escravo da situação que você vive, porque você agora se tornou preguiçoso de sair dessa situação, porque muitas vezes sair dessas situações de embaraço, sair de situações que nós estamos vivendo, dá trabalho, você tem que se levantar, você tem que mover. Eu quero dizer, mova, mas saia dessa situação, mas saia dessa situação que prendeu sua alma, que prendeu seu emocional. Isso dá trabalho mesmo, mas vai valer a pena. Você vai colher frutos, você vai abençoar gerações. Uma mulher curada, um homem curado, ele abençoa gerações, ele abençoa a casa dele. As pessoas ao seu redor vão desfrutar de bênçãos por causa do seu posicionamento hoje, porque a geração do justo é abençoado. Meus filhos, meus netos serão abençoados por uma posição que eu tomei hoje em Deus. De buscar Deus hoje, de não deixar a preguiça tomar lugar, de não deixar a procrastinação. Nós somos bons em procrastinar, em dar desculpas para não fazer, para deixar para o amanhã. E ele está dizendo, o homem esforçado ele vai mandar, o homem esforçado ele vai governar. É isso, ele se torna governador, primeiro dele mesmo, primeiro você governa você. As mãos do negligente, do diligente, as mãos do diligente, do sábio, ele governa. Mas o negligente, ele é forçado a um trabalho escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Aleluia. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus vão se perder pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida. A honra é o caminho para a sua vida. A justiça é o caminho para a sua vida. Mas a falta de juízo é a estrada para a morte. A imoralidade, existe uma outra tradução que diz a imoralidade é o caminho para a morte eterna. Ah, meu Deus, nos ajuda a ser sábios. Nos ajuda. Olha o que está dizendo, as preocupações roubam a felicidade da gente. Muitas vezes nós estamos preocupados com coisas que nós não podemos mudar. Nós estamos tão preocupados que nós acabamos nos entristecendo com essas preocupações. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus é aquele que alimenta o pássaro. Jesus disse essa palavra, o meu Pai, Ele cuida dos pássaros, Ele não vai cuidar de você. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai-os diante de Deus as vossas ansiedades. As palavras amáveis nos alegram, as palavras amáveis, palavras de amor nos levantam. Você é esse amor que levanta o outro. Você é esse amor, se você é imagem e semelhança do Criador, você é esse amor que levanta o outro. Você é o amor, porque Deus é amor. E você é imagem e semelhança dele. Você é imagem. Não deixe as preocupações roubarem a sua alegria, roubarem o seu hoje, roubarem o seu presente. Olha, hoje é o presente de Deus para você. Você só tem hoje. Faça a sua parte. Faça o que te cabe a fazer. E deixa o resto, o que você não pode fazer, o que você não tem controle, você não tem controle. Não há nada que você possa fazer. Deixa Deus cuidar daquilo que você não tem controle. Deixa Deus cuidar. Seja bem-vinda, Regina. A paz do Senhor Jesus. Minha primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Nós agora terminamos aqui o nosso estudo de Provérbios 12. Todos os dias nós estamos aqui estudando um capítulo de Provérbios por dia. Tem 31 capítulos em Provérbios. Nesse mês de janeiro, nós estamos nessa jornada da sabedoria. Deixa Deus cuidar de você. Deus faz tudo por você, queridos, menos a sua parte. Deus faz tudo por você, menos a sua parte.
E nós estamos aqui nessa manhã fazendo a nossa parte, buscando a Deus, buscando entendimento, buscando sabedoria e conhecimento que vem dele. Eu declaro sobre a sua vida um dia abençoado. Eu declaro agora em nome de Jesus a unção de Deus sobre a sua vida, a unção da revelação de Deus, do Espírito, que essas palavras deem frutos no seu dia, deem frutos na sua vida, na sua decisão, que essas palavras sejam seu guia, essas palavras sejam a luz que ilumina o seu caminho, que ilumina o seu caminho. Deixa lá o comentário, escreve aí qual chave virou para você. É muito rico esse capítulo de Provérbios, muito rico. Quantos ensinamentos nós recebemos aqui hoje. E nós precisamos pegar esses ensinamentos e não deixar apenas aqui na nossa mente, mas colocá-los em prática. É quando você for abrir a boca para você falar, você pensar, espera aí. Eu ouvi hoje em Provérbios que eu devo pensar antes de falar. Eu ouvi hoje que antes de eu falar, eu devo pensar que se essa palavra que sair da minha boca, eu posso comê-la, porque as palavras são frutos. Palavras são frutos. Então eu tenho que pensar se o que eu vou falar eu posso comer do que eu vou falar. Porque as palavras vão voltar para mim. Eu tenho que pensar se o que eu estou falando é a verdade, porque as máscaras caem. Porque as mentiras, elas vão ser reveladas. Eu tenho que pensar se o que eu estou vendendo, se no meu trabalho eu não estou enganando ninguém. Eu não estou enganando ninguém com minhas promessas falsas. Bom, é isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar se eu sou uma mulher sábia que traz refrigério, vigor para o meu esposo. Dei escreveu isso mesmo. Palavras são poderosas, gera vida ou morte, sim. E é sobre isso, meu povo. Obrigada por vocês estarem aqui comigo todas as manhãs, 9 e 8, nós estamos aqui. Também vou já começar uma jornada de 21 dias, curando a dor da traição, onde eu vou trazer muitos ensinamentos do que eu aprendi, de cursos que eu fiz, da minha própria experiência de vida, do que eu passei. Estou colocando tudo ali junto para ser poderoso e derramar na vida de vocês, para que realmente vocês sejam curadas, para que vocês recebam a cura, para que eu seja curada, assim como eu fui curada e estou ainda sendo curada, porque todos os dias nós somos curados por Deus. Todos os dias nós somos curados. Obrigada, Dei, você é uma bênção. Você é uma bênção também, meu amor. Obrigada, Monize. Obrigada a todos vocês. Amo vocês, gente. Tem sido um presente de Deus estar aqui todas as manhãs, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. Te vejo amanhã.